Existe um momento antes que o mundo desperte em que você pode escolher algo diferente. Não é uma escolha barulhenta, nem fácil de perceber. É uma decisão silenciosa, quase imperceptível, mas que contém em si o poder de reescrever destinos. Enquanto a maioria ainda se debate entre sonhos inacabados e promessas adiadas, alguns poucos se levantam para viver de maneira distinta. Eles não esperam que a vida lhes dê permissão. Eles assumem desde cedo o papel de arquitetos do próprio futuro. A transformação real não começa com grandes feitos públicos. Começa com pequenas decisões invisíveis. E é nesse ponto que a jornada silenciosa para a grandeza tem início. Uma jornada que exige mais do que desejo. Exige convicção, disciplina e a coragem de se forçar a praticar o que molda e fortalece, mesmo quando nada parece mudar por fora. Se essa chama já arde, ainda que timidamente, dentro de você, saiba, este é o momento de firmar um compromisso consigo mesmo. Não adie. Inscreva-se agora neste canal. Esta será a sua fonte diária de fortalecimento mental, onde palavras se transformarão em armas silenciosas para construir uma versão de si mesmo que o mundo ainda não conhece, mas que já existe esperando ser liberada. Agora, siga atento, porque o que você vai aprender aqui é um mapa. Um mapa para um tipo de evolução que não pede permissão, não busca aplausos e não se rende às distrações. Comece o dia como se já fosse o líder da sua vida. Antes que qualquer outra voz tente comandar o seu dia, a sua mente precisa ouvir a própria liderança. Não importa em que ponto da jornada você esteja, se você deseja governar os resultados que colhe, deve primeiro governar a forma como se apresenta ao mundo. Imagine um líder de verdade. Ele não acorda reativo, esperando ordens. Ele desperta com um plano, uma visão, uma responsabilidade diante de si. É isso que você deve incorporar a cada manhã. A consciência de que, queira ou não, está liderando uma vida. E essa vida responderá à energia que você decidir carregar ao longo do dia. Napoleon Hill, observando os grandes construtores da história, notou que a maneira como encaravam a primeira hora do dia moldava a forma como enfrentavam desafios imensos depois. Eles não esperavam estar prontos para liderar. Eles agiam como líderes primeiro. E o mundo, mais cedo ou mais tarde, reconhecia isso. A verdadeira liderança é assumida em silêncio, sem aplausos, muito antes que os outros enxerguem. E cada manhã é uma nova eleição. Você vota no tipo de vida que deseja viver, ou pela liderança ativa, ou pela submissão às circunstâncias. Responda à vida com propósito, não com pressa. A maioria corre. Corre para atender prazos, corre para apagar incêndios, corre para não ficar para trás. Mas correr sem direção é apenas girar em círculos. A diferença entre os que se consomem na pressa e os que avançam no propósito é invisível no começo, mas brutalmente visível com o tempo. Responder à vida com propósito significa desacelerar a mente, mesmo que o corpo esteja em movimento. Significa agir não porque é urgente, mas porque é importante. É recusar o convite da ansiedade e aceitar a responsabilidade pela qualidade da própria energia. Napoleon Hill ensinava que todas as realizações começam pela clareza de propósito. E clareza exige espaço interno. Quando você reage a tudo o que acontece, está apenas sendo arrastado. Quando você age a partir de um propósito deliberado, está moldando. Cada vez que você para, respira e decide conscientemente o que fará a seguir, está treinando sua mente para servir aos seus objetivos, não às urgências alheias. Seja inegociável com suas prioridades internas. O mundo vai tentar, todos os dias, fazer com que você negocie consigo mesmo. São pequenos convites, sutis, mas constantes. Adie seus sonhos, seja flexível com suas metas, acomode-se diante das dificuldades.
E é aí que muitos perdem a guerra antes mesmo de perceberem que estavam lutando. Se você não proteger aquilo que é prioridade para a sua evolução, o mundo, com sua distração incessante, fará isso por você e a seu desfavor. Ser inegociável não é ser inflexível com a vida. É ser firme com o que você já decidiu que importa. Cada vez que você diz sim para o que enfraquece sua disciplina, você está dizendo não para a vida que poderia construir. Cada concessão parece pequena no momento, mas se acumula como ferrugem invisível até corroer a estrutura do seu caráter. Napoleon Hill dizia que o caráter é feito de pequenos hábitos cultivados em segredo, e proteger suas prioridades internas é justamente um desses hábitos. Quando você se força, dia após dia, a honrar aquilo que decidiu ser essencial, cria raízes profundas. E quando as tempestades vierem e virão, será impossível arrancá-lo. Construa sua energia antes de buscar conquistas. Antes de conquistar o que deseja lá fora, você precisa conquistar a si mesmo aqui dentro. E isso começa pela forma como você administra a sua energia. Sem vitalidade, até mesmo as melhores estratégias falham. Sem vigor interior, até mesmo o plano mais perfeito se torna um peso insuportável. Napoleon Hill afirmava que a energia é a matéria-prima de toda realização. E, no entanto, poucos protegem sua energia como protegem seus bens materiais. Alimentam a mente com preocupações, intoxicam o corpo com maus hábitos, desperdiçam horas preciosas em atividades que drenam a alma. Depois, reclamam da falta de ânimo como se fosse um mistério. Você precisa fazer da sua energia uma prioridade. Antes de buscar mais responsabilidades, antes de aceitar mais tarefas, antes de se lançar ao mundo, olhe para dentro. Estou abastecido ou estou apenas sobrevivendo? Construa sua energia todos os dias, com um movimento consciente, com respiração profunda, com pensamentos que nutram e elevem. Torne-se uma fonte viva de força silenciosa, capaz de sustentar seus sonhos sem quebrar sob o peso deles. Porque não é o tamanho dos seus sonhos que determina o seu sucesso. É o tamanho da energia que você consegue sustentar sem desistir. Escolha diariamente o caminho do crescimento, não do conforto. A escolha está sempre diante de você e quase sempre é uma escolha silenciosa, privada, feita em momentos que ninguém mais vê. Ficar na cama mais um pouco ou levantar-se para lutar pelos seus sonhos. Entregar-se à distração fácil ou mergulhar na tarefa difícil que gera progresso. Escolher o conforto passageiro ou suportar o desconforto transformador. Napoleon Hill observava que todos os grandes homens e mulheres da história carregavam em si uma característica comum: a disposição constante para sacrificar o conforto temporário em favor da grandeza futura. Você não evolui porque quer. Evolui porque se força a caminhar pelo terreno árido do crescimento, mesmo quando a parte mais preguiçosa da sua mente implora para parar. Cada vez que você escolhe o caminho do crescimento, mesmo nas pequenas decisões diárias, está reforçando uma identidade de força. Está ensinando ao seu cérebro que a dor de agora é o preço da liberdade de amanhã. E é esse acúmulo de pequenas escolhas difíceis que ao longo do tempo gera as grandes transformações que todos querem, mas poucos estão dispostos a pagar. Faça do pensamento elevado sua bússola constante. O que diferencia um homem comum de um homem extraordinário não é a quantidade de esforço, é a qualidade do pensamento que guia esse esforço. O mundo está cheio de pessoas que trabalham duro, mas avançam pouco porque seus pensamentos são pequenos, reativos, limitados. Napoleon Hill dizia que pensamentos são coisas, e se são coisas, são materiais de construção. Cada pensamento que você tolera se transforma inevitavelmente em realidade manifesta. Permitir pensamentos de medo, dúvida e limitação é como construir um castelo com areia molhada.
Você precisa elevar seus pensamentos todos os dias, não uma vez, mas repetidamente. Como quem afia uma espada antes da batalha, como quem prepara o espírito antes do combate. Leia ideias que expandam sua mente. Reflita sobre visões maiores que seus problemas. Alimente seu imaginário com o que é nobre, forte, resiliente. Faça disso uma prática consciente. Sempre que perceber seus pensamentos se afundando na lama da mediocridade, pare, respire, eleve. Pergunte-se: este pensamento me aproxima ou me afasta da vida que desejo construir? Porque no fim, você se torna aquilo que mais contempla. E se os seus pensamentos forem baixos, seu destino será raso. Mas se seus pensamentos forem elevados, seu destino se tornará grandioso, inevitavelmente. Conquiste o domínio sobre suas distrações. Não são as grandes derrotas que destroem um sonho. São as pequenas distrações repetidas dia após dia que silenciosamente desviam um homem do caminho da sua própria grandeza. São os minutos perdidos sem intenção, os desvios aceitos sem resistência, os compromissos abandonados sem luta. Napoleon Hill alertava: a derrota raramente é resultado de um grande golpe, é o efeito acumulado da negligência cotidiana. Dominar as distrações não é apenas sobre desligar notificações ou colocar o telefone longe. É um exercício de soberania interna. É declarar todos os dias que sua atenção é sua propriedade mais valiosa e não será negociada por migalhas de entretenimento vazio. Cada vez que você recusa uma distração, está enviando uma mensagem para a sua mente: eu comando. E essa repetição silenciosa constrói algo que poucos possuem. Uma mente que permanece firme enquanto o mundo inteiro é arrastado pelo ruído. O foco sustentado não é natural, ele é cultivado. E cada instante em que você o protege é uma vitória invisível que mais tarde se tornará visível para todos. Fortaleça o compromisso com a palavra empenhada a si mesmo. Prometer aos outros é fácil. Cumprir com você mesmo, no escuro, sem testemunhas, é a verdadeira prova de caráter. Porque ninguém vai cobrar se você falhar consigo mesmo. Ninguém vai ver quando você quebrar uma promessa silenciosa feita diante do espelho. E justamente por isso, essas são as promessas mais sagradas. Napoleon Hill dizia que a base da confiança é a consistência entre palavra e ação. E essa base não começa nas grandes decisões públicas, mas nas microdecisões privadas que você faz diariamente. Cada vez que você honra um compromisso feito a si mesmo, ainda que pequeno, você fortalece sua autoconfiança. Você se vê como alguém confiável, alguém digno da própria palavra. E essa visão se infiltra em todos os aspectos da vida: trabalho, relacionamentos, projetos, sonhos. Quando você se força a cumprir o que prometeu a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando, está erguendo uma muralha interna que nenhuma crítica, nenhuma dúvida, nenhum obstáculo externo conseguirá derrubar. Transforme cada tarefa simples em um ato de excelência. A grandeza não é uma conquista isolada, é um hábito invisível. Ela nasce nos momentos mais banais, na forma como você organiza seu espaço de trabalho, na atenção que dedica a uma conversa, na maneira como realiza uma tarefa que ninguém mais valoriza. Existe uma linha tênue que separa os comuns dos excepcionais. E essa linha se chama excelência silenciosa. É o compromisso de fazer cada pequena ação com presença total, como se dela dependesse o seu destino. Porque, no fundo, depende. Napoleon Hill observava que os homens que deixaram legados não eram perfeitos, mas tinham uma característica em comum. Aplicavam excelência mesmo quando o mundo não prestava atenção. Varriam o chão com o mesmo zelo que assinariam tratados históricos. Estudavam com a mesma seriedade com que fariam grandes discursos.
Treinavam em dias comuns, com a mesma paixão que demonstrariam em arenas lotadas. E é essa disciplina invisível, esse respeito pela tarefa mais simples, que, acumulado, transforma um homem comum em uma força imbatível. Elimine hábitos invisíveis que enfraquecem sua identidade. Nem sempre é o erro escandaloso que afasta você do seu propósito. Às vezes, é o hábito sutil, quase imperceptível, que age como cupim em vigas de uma grande construção. É a pequena procrastinação tolerada. É o pensamento derrotista aceito sem resistência. É o momento em que você se rende a um padrão antigo, sem sequer perceber. Napoleon Hill afirmava que a mente não permanece em estado neutro. Se você não a preenche com pensamentos elevados, ela se preencherá automaticamente com pensamentos inferiores. Eliminar hábitos invisíveis exige vigilância constante. Exige que você se torne o guardião da sua própria mente, do seu próprio comportamento. E essa vigilância não acontece em grandes gestos, mas em pequenos ajustes diários. Preste atenção no que você tolera, no que você repete sem questionar, no que você deixa passar achando que não tem importância, porque a verdade é simples e implacável. Tudo tem importância. Cada pequena decisão molda a sua identidade, e sua identidade, por sua vez, define a qualidade da sua vida. Você se transforma não pelos grandes momentos que todos veem, mas pelas batalhas invisíveis que vence dentro de si, quando ninguém está assistindo. Alimente o fogo interno antes de buscar validação externa. Você não precisa que o mundo valide quem você é. Precisa, isso sim, alimentar o seu próprio fogo interno até que ele se torne inextinguível. Quando você depende do reconhecimento alheio para agir, está entregando sua força ao julgamento de quem nunca viverá seus sonhos. Mas quando a sua força vem de dentro, nada do que está fora pode tirá-la de você. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado de espírito que pode ser desenvolvido pela repetição de afirmações de ordem positiva ao subconsciente. E essa fé, que nasce da construção interna e não da aprovação externa, é o combustível dos realizadores silenciosos. Alimentar seu fogo interno é lembrar todos os dias por que começou. É reforçar sua visão mesmo quando ninguém aplaude. É nutrir sua identidade nas raízes mais profundas, onde o barulho do mundo não alcança. Quando sua chama é interna, você avança sem necessidade de plateia. Você age com convicção. Você se torna imune ao silêncio dos outros e às críticas dos céticos. Porque a verdadeira grandeza não pede permissão para existir, ela simplesmente é. Treine-se para ver progresso onde o mundo só vê repetição. A maioria desiste porque não vê mudança imediata. Despreza o processo porque espera aplausos a cada pequeno esforço. Mas a evolução verdadeira acontece na repetição silenciosa, na paciência de quem entende que as sementes plantadas hoje florescerão no tempo certo. Napoleon Hill observava que os grandes realizadores tinham algo em comum, uma paciência obstinada com o processo. Eles sabiam que as maiores transformações são invisíveis nos primeiros dias, semanas e meses. Você precisa treinar seus olhos para enxergar progresso onde o mundo só vê repetição. Cada treino, cada estudo, cada pequena vitória silenciosa é uma pedra na fundação daquilo que ainda será visível. Quando você aprende a honrar a prática em si, e não apenas os resultados, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a confiança aumenta, e você começa a perceber que o sucesso não é um evento futuro. É uma consequência natural de quem se recusa a abandonar o processo. Sustente a visão de si mesmo, mesmo quando nada mudar por fora. Haverá dias em que o mundo parecerá indiferente aos seus esforços. Dias em que nada ao seu redor refletirá a grandeza que você cultiva em silêncio.
Mas é exatamente nesses dias que a verdadeira força é construída. Napoleon Hill ensinava que a persistência é ao caráter do homem como o carbono é ao aço. E persistência não é apenas insistir, é acreditar. É sustentar a visão daquilo que você está se tornando, mesmo quando o cenário externo diz o contrário. Você precisa ver-se já transformado antes que qualquer evidência física exista. Precisa agir como quem já venceu, mesmo quando tudo ainda parece igual, porque a realidade interna sempre antecede a realidade externa. Sustentar a visão é um ato de coragem, é um voto de confiança no processo invisível da construção de si mesmo. E cada dia em que você mantém a fé na sua evolução silenciosa, você dobra a força da identidade que está criando. E um dia, o que parecia invisível se tornará inegável. O que era cultivado em segredo florescerá diante dos olhos do mundo. Mas até lá, lembre-se, sua primeira e mais importante missão é permanecer fiel a quem você decidiu se tornar. Transforme a persistência em sua segunda natureza. A maioria acredita que persistência é um esforço ocasional, uma virtude que se aciona apenas nos momentos críticos. Mas quem molda grandes destinos entende que persistência não é uma ferramenta de emergência, é um modo de ser. Não se trata de insistir quando é conveniente. Trata-se de viver em estado de movimento contínuo, em direção ao que se decidiu conquistar, até que não reste alternativa senão vencer. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo, percebeu que todos, sem exceção, haviam transformado a persistência em uma extensão natural do seu caráter. Não era um ato isolado. Era a base invisível de suas vidas. E essa força silenciosa, que cresce longe dos olhos do mundo, é o que separa os que realizam dos que apenas sonham. Persistência verdadeira nasce do entendimento profundo de que o fracasso temporário não é um veredicto, é apenas parte da jornada. Cada porta fechada, cada passo em falso, cada queda momentânea não diminui o valor da visão, mas a fortalece. Porque cada resistência encontrada no caminho é uma chance de forjar dentro de você a capacidade de suportar pressões maiores amanhã. Se você deseja realmente evoluir, precisa abandonar a visão infantil da persistência como uma luta dolorosa contra a maré. Precisa integrá-la como respiração, automática, constante, indispensável. Persistir deve ser tão natural quanto levantar-se após tropeçar, tão óbvio quanto continuar andando em direção à luz, mesmo depois de atravessar a escuridão. Não é sobre tentar mais uma vez, é sobre não considerar a desistência uma opção. É sobre programar sua mente para entender que o esforço sustentado não é uma punição, é a forja da excelência. Cada vez que você persiste, ainda que sem aplausos, ainda que sem resultados visíveis, está esculpindo algo que o mundo não vê de imediato. Uma estrutura interior capaz de suportar o peso da grandeza que está construindo. Cada minuto de persistência consciente é um voto silencioso a favor da sua nova identidade. Veja o que acontece no invisível. Enquanto os que desistem cultivam o músculo da fragilidade, você cultiva o músculo da força interior. Enquanto eles associam desconforto à derrota, você associa desconforto a crescimento. Enquanto eles fogem do esforço, você se torna parte dele, até que esforço e identidade se tornem indissociáveis. Napoleon Hill registrou que o sucesso exige uma determinação que não aceita desculpas. Não se trata de negar a dor ou fingir que o caminho é fácil. Trata-se de decidir todos os dias que nenhuma dor, nenhum obstáculo, nenhuma demora é suficiente para desmontar o compromisso que você fez consigo mesmo. E aqui está um segredo que poucos compreendem. Quanto mais você persiste, menos esforço mental será necessário para continuar.
Persistência, quando praticada todos os dias, se transforma em naturalidade. O que no início exige força de vontade, passa a exigir apenas continuidade. Você não luta mais para se manter firme, você é firme. Quando isso acontece, você se torna perigosamente resiliente. Você passa a carregar uma força que o mundo respeita, mesmo que silenciosamente. E mais, você cria um campo magnético em torno de si, atraindo oportunidades, pessoas e circunstâncias alinhadas com a sua vibração de determinação inegociável. Mas esse estado só é acessível para quem suporta a fase inicial, aquela em que nada parece recompensar o esforço, em que a mente antiga tenta seduzir com atalhos, em que o corpo clama por conforto e o ambiente sussurra para que você desista. Superar essa fase é como atravessar um deserto. Parece interminável, mas ao final você descobre que era apenas uma travessia necessária para alcançar o oásis que poucos conseguem ver. Persistência é prática, é repetição consciente, é dizer sim ao seu propósito e não a todas as vozes que tentam sabotá-lo, inclusive as que ecoam dentro de você. Todos os dias você terá a chance de praticar, não em grandes feitos, mas em pequenos gestos. Levantar-se no horário que prometeu, concluir a tarefa que parecia insignificante, manter a palavra empenhada em um momento de tentação, recusar a desculpa fácil que enfraqueceria seu caráter. Cada pequena vitória fortalece seu músculo da persistência. E com o tempo, esse músculo se torna tão forte que desistir passa a ser o que dói, e não persistir. Imagine o que acontece quando essa transformação se completa. Você não apenas sonha com grandes projetos, você os executa. Não apenas deseja resultados duradouros, você os constrói. Não apenas fala sobre evolução, você a encarna. É nesse ponto que a linha entre esforço e identidade desaparece. Você se torna o próprio movimento, a própria força, a própria resiliência. E o mundo inevitavelmente terá que se curvar diante da sua presença silenciosa, mas inquebrável. Persistir não é uma escolha que você faz uma vez. É a escolha que você faz todos os dias, até que ela se torne parte de quem você é. Persistência é destino. E agora você sabe disso. A grande diferença entre aqueles que moldam a própria história e aqueles que assistem a vida passar é a disposição silenciosa de sustentar o compromisso mesmo quando ninguém mais acredita. Mesmo quando o progresso parece invisível. Mesmo quando a dúvida sussurra que seria mais fácil desistir. Você não está aqui para escolher o caminho fácil. Não está aqui para viver uma vida de desculpas ou de arrependimentos tardios. Está aqui para se forçar a evoluir diariamente, para se construir em camadas profundas que o tempo não pode corroer. Está aqui para travar a batalha silenciosa que poucos têm coragem de enfrentar. A batalha contra a própria inércia. Napoleon Hill ensinava que o esforço contínuo, não a força ou a inteligência, é a chave para liberar todo o seu potencial. E esse esforço é, antes de tudo, um ato de fé. Fé não em garantias externas, mas em si mesmo. Na força que nasce da repetição disciplinada. No caráter que se forma a cada escolha invisível, feita com consciência. Hoje, você tem diante de si uma bifurcação. Pode seguir o fluxo confortável da mediocridade, adiando sua grandeza para um amanhã que talvez nunca venha. Ou pode se levantar agora, escolher o caminho mais árduo e mais verdadeiro, e começar a escrever a história que apenas poucos terão coragem de viver. Se chegou até aqui, algo dentro de você já escolheu. Algo dentro de você já entendeu que o chamado é inegociável. Por isso, quero te convidar a dar mais um passo. Firme seu compromisso de evolução contínua. Inscreva-se agora neste canal e mantenha sua mente cercada daquilo que fortalece. Não permita que o ruído do mundo afogue a voz da sua transformação. O que vem a seguir não será fácil, mas será verdadeiro, será real, será seu. Cada manhã, cada decisão,
Cada pequeno ato de coragem silenciosa será um tijolo a mais na construção da sua nova identidade. Cada batalha invisível vencida reforçará sua fé. Cada escolha de grandeza, mesmo quando ninguém estiver olhando, o aproximará do homem que você nasceu para ser. Não espere sentir-se pronto. Não espere que alguém te dê permissão. Não espere pelo momento perfeito. O momento é agora. O caminho é este, e a força que você precisa já está latente dentro de você, esperando apenas que você a reivindique. Lembre-se, a vida não recompensa os que desejam, ela recompensa os que fazem, os que sustentam, os que se forçam dia após dia a se aproximarem da melhor versão de si mesmos. E você agora já sabe o que fazer. Levante-se, haja, construa-se, torne-se.